Seja bem-vindo a mais uma videoaula no Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é CCD. Em inglês é Charged Complete Device, ou seja, dispositivo de carga acoplada. Os tópicos a serem abordados nessa aula serão formato e a sensibilidade deste CCD. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar o formato do seu CCD e compreender a sua sensibilidade. O formato do CCD. O CCD nós chamamos de olho da câmera. O olho da câmera é o que está enxergando, é o dispositivo que vai sofrer a influência de uma luz, de uma claridade, que transformará em energia, que transformará em imagem. Sendo assim, nós temos o CCD de 1/4, temos o CCD de 1/3, o CCD de meia, o CCD de 2/3 e o CCD de 1 polegada. Nos sistemas de CFTV, os mais comuns são 1/4 e 1/3, até 1,5. Muito difícil de ser utilizada, mas são. E a gente vai explicar isso mais para frente, onde serão introduzidas estes CCDs, porque elas sofrerão a influência também de lentes. Pode ter um CCD de 1/4 ou um CCD de 1/3, ela sempre terá uma lente, ou seja, ela 3,6, ou uma lente de 6, ou uma lente de 12, ou até mesmo lentes profissionais, que ela vai de 4 milímetros a 60 milímetros. E a gente vai entender mais lá na frente, nas aulas sobre lentes, de como elas serão acopladas. De como elas serão acopladas diretamente ao CCD da câmera, seja ela rosqueadas pelo sistema CI ou CS, que é os sistemas de aproximação. Em cima disso, nós temos a sensibilidade deste CCD com uma lente comum. Vamos colocar no exemplo uma lente de 3,6. O CCD é justamente os formatos. Nós temos aqui a formatação do sistema CIF, que ela vai de 360 a 240. Esta resolução menor, eu tinha comentado na aula anterior de uma resolução pequena, de um sistema analógico. Quando nós aumentamos esta imagem CIF a este quadrante maior, nós temos praticamente uma imagem totalmente bagunçada e totalmente sem o quê? Sem riqueza, sem propriedades. Nessa outra qualidade, nós temos o sistema VGA, que é do sistema 640 a 480, uma resolução até meio usada hoje no mercado, justamente por causa do preço do equipamento, mas ela também vai sofrer a mesma situação de quando aumentado a imagem, ela vai ter uma qualidade, uma resolução um pouco comprometedora, e ela não vai dar justamente a qualidade esperada. Depois temos a resolução em D1, temos a resolução em H, que é o 960 por 582, quer dizer, 960 por 582. Depois nós temos o HD, que é de 1280 a 720, 1280 por 720. E temos o Full HD, que é um sistema digital. Aqui nós já temos os sistemas digitais. Até 960, a imagem ali está bem equilibrada, numa qualidade bem mais avançada do que uma CIF. O que nós temos que entender é que as câmeras elas podem estar transmitindo em qualidade CIF, mas o armazenamento desta imagem pode ser feita em D1, ou HD1, ou Full HD, depende muito do DVR que está sendo armazenadas as imagens. Alguns profissionais colocam as imagens em HD, ao vivo, e as compactações dela, as gravações, feitas em CIF. Está tudo errado. Nós temos praticamente ao vivo uma qualidade que não precisa ser 100%, que seja visualizável, que seja praticamente aceitável pelo sistema de segurança, mas o armazenamento tem que vir com o máximo de riqueza. Então nós colocamos a transmissão dela, pode ser em D1, e o armazenamento dela em HD. Isso vai depender do DVR, o processador desta imagem, onde será armazenada. Então, nós sempre teremos que ter esta visualização, temos que ter esse conceito. Imagem transmitida ao vivo pode ser inferior. Agora, a imagem armazenada, ela tem que ser de alta qualidade. O sistema de CCD, ela sempre vai contar com um grande problema. Nós temos câmeras com infravermelho e temos câmeras sem infravermelho. Quando nós dotamos de uma claridade dentro de um perímetro, dentro de uma área, não haveria uma necessidade de uma câmera de infravermelho.
Isso no conceito profissional, assim dizendo. As instalações hoje acontecem com uma câmera de infravermelho justamente por causa da sua estética, beleza, qualidade. As pessoas dizem que ela é muito mais robusta. Na verdade, não existe esse tipo de comentário. Se existe claridade no local, para que uma câmera infravermelho? Então, quando nós temos um orçamento para ser levantado e não há necessidade de uma claridade, não há uma necessidade de uma câmera infravermelho dentro de um perímetro, como se fosse, vamos colocar essa câmera aqui do lado externo de um condomínio, onde a luz sempre está ligada, onde os postes estão iluminando, onde sempre tem uma área que vai estar transmitindo uma luz qualquer. Quando nós colocamos uma câmera infravermelho, ela só vai ter a estética e o custo um pouco maior do que uma câmera que não tem infravermelho e com a mesma qualidade. O que nós estamos em questão aqui é o CCD. Qual o CCD aplicado na melhor forma da sua instalação? Então nós temos que entender que a câmera de infravermelho, por custar mais caro e por ser uma câmera de necessidade, onde a claridade é zero por absoluto, haveria uma necessidade da sua instalação. Se nós temos a luz da lua como uma referência, nós não precisaríamos de uma câmera infravermelho. Mesmo porque, analise bem esta visualização. Aqui no caso, ela está sem infravermelho. É esta câmera que está visualizando. Quando ela tem um sistema de iluminação no local e o infravermelho dela está desligado, o CCD, o processador de imagem desta câmera, vai tentar compensar a claridade e a luz que existe dentro daquele espaço, fazendo com que o CCD entre em conflito com a claridade existente, porque ela também transmite a mesma claridade quando necessária. Agora, deste lado de cá, quando ela tem um infravermelho inteligente, quando esta câmera provém de um sistema de infravermelho com um sensor, onde ela tem um BLC, onde ela faz uma compensação desta claridade, ela consegue compensar com mais sabedoria a iluminação que ela está recebendo e a claridade que o CCD está captando. Quando ela não tem, a câmera é um custo muito baixo, uma câmera que a gente praticamente escolheu, me dá 10 dessa daí, sem olhar a qualidade do CCD ou do processador de imagem, nós vamos ter justamente um problema igual a esse aqui. Para a gente entender um pouco sobre iluminação, nós temos que entender também sobre frame. Nós temos na nossa história filmes do Charlie Chaplin. Nós sabíamos que naquela época os filmes eram gravados em pequenos rolos, então ele ficava girando uma manivela e as imagens eram fotografadas diretamente sobre uma claridade. Aquilo se chamava PP, por pontos. Então a gente fala que é frame por minutos ou frames por segundo. Quanto mais frame, mais velocidade tem a imagem. Então nós temos algumas imagens que serão mostradas para vocês de imagens que têm um atraso de transmissão e recepção. São a quantidade de baixos frames. Isso não está relacionado ao CCD, isso está relacionado ao sistema de transmissão e recepção do frame, do processador de imagem. Então, quando nós temos lá um filme de Charlie Chaplin, que nós observamos que os seus pés estão mudando de posição, são baixos frames. Qual é o frame adequado para cada câmera? Hoje, são colocados 30 frames por segundo. 30 frames por segundo quer dizer que nós temos 30 fotos em 1 segundo. Quer dizer, uma imagem altamente rápida e digital. Quando nós temos 7 frames por segundo, nós temos 7 fotos por segundo. Uma imagem demorada, é uma imagem com atraso. E isso daí está relacionado justamente ao processador de imagem. O CCD, ele só vai ter o seu formato aonde? No formato de transmissão e recepção. Mas o frame, a gente entende que ele está ligado diretamente ao processador de imagem. O slide do Lux. Então é a medição, né? Isso. Gravando. Como que nós possamos entender sobre iluminação sobre o CCD? O lux, ele é medido pelo luxímetro, que é um equipamento que mede a claridade dentro de um certo ambiente. Então, um lux é uma vela, ou quer dizer, 1 metro quadrado é a medida de um lux. Trouxemos aqui uma comparação muito simples, para que vocês possam entender. Os níveis de lux em ambiente externos e ambiente internos. Só para
compararmos as câmeras infra e as câmeras sem infra. Então nós temos a luz sobre o sol. Contamos que nós estamos na Baixada Santista, estamos na praia litorânea e lá nós temos um sol fortíssimo. Lá teremos de 10.000 a 1 milhão de lux. Em dia nublado, nós temos de 100 a 10.000 lux. Em crepúsculo, em tempo nublado, aquele tempo meio assim, meio feio, a gente tem de 1 a 10 lux. Em lua cheia, que eu tinha comentado no tema anterior, nós temos 0,1 a 1 lux. Então, nós temos uma claridade que existe. Uma câmera comum sem infravermelho, ela tem até 0,1 lux. O que quer dizer? Que ela, mesmo com um pequeno fio de iluminação, ela ainda consegue transmitir a imagem completamente correta do local onde ela está instalada. As câmeras com infravermelho, no CCD de 1/3, de 1/4, ela só será empregada quando tiver zero absoluto, ou seja, quando houver a necessidade de uma câmera infravermelho dentro de um certo perímetro ou uma certa instalação. O ambiente interno, dentro de um ambiente interno, nós temos bancos ou uma linha de montagem de uma fábrica de 200 a 1.000 lux. Iluminação em lojas. Em qualquer loja que a gente possa entrar hoje, nós temos de 75 a 300 lux. E temos os armazéns, depósitos, lugares altos, nós temos de 20 a 75 lux. O que entendemos que as câmeras com CCD de 1/3, ou de 1/4, ou de 1/2, dependendo do sistema de iluminação, teremos que colocar praticamente a nossa técnica em jogo. Ou seja, teremos que analisar se haverá necessidade de uma câmera com infravermelho ou sem infravermelho dentro daquele perímetro, porque a iluminação existe. Agora, haverá uma necessidade colocada e exposto pelo nosso cliente. Após tal horário, este ambiente fica completamente escuro e nós temos que proteger e filmar aquele ambiente. Se você tem, dentro de um ambiente, zero absoluto de iluminação, dentro daquele perímetro, você colocar uma câmera de infravermelho, nem só isso trará segurança para aquele local. Teremos que instalar outros dispositivos, como sensor de porta, sensor de janela, se houver no local, sensores de presença, para que ela dispare um alarme. Então, nem sempre a câmera com infra ou sem infra vai trazer a segurança devida a um certo dispositivo, a um certo equipamento, ou seja, a um local provido de iluminação, seja ela no escuro absoluto ou não. A sensibilidade das câmeras hoje existentes no mercado, elas são apresentadas como day-night, o que significa que ela pode ser instalada tanto de dia como de noite. E essas câmeras são câmeras com infravermelho. Mas cabe salientar, câmeras com infravermelho têm suas qualidades e têm seus valores. Tem os seus CCDs apropriados e tem os seus CCDs também, que são colocados no mercado a prazo e são colocados com um preço muito inferior àqueles que nós esperamos. Então, antes de você fazer o seu projeto, antes de você selecionar a câmera na sua instalação com infra ou sem infra, analise o CCD, porque ela vai te trazer justamente o formato em que você precisa visualizar juntamente com a lente colocada. E a iluminação é uma coisa muito importante. Então, nem sempre uma câmera infravermelho ou uma câmera grande, bonita, estética, vai te trazer a qualidade. Pelo contrário, vai te trazer um custo maior no orçamento. Quando uma pequena câmera sem infra, bem pequenininha, vai te dar a mesma qualidade por um preço bem menor e a sua instalação, o seu projeto, vai ter o mesmo sucesso do que uma câmera cara, com infra ou sem infra. Analise bem. Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre dispositivo de carga acoplada. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, o conteúdo completo você encontra no nosso material didático. Frequente as nossas redes sociais. Até a próxima!